Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, espero que esteja tudo muito bem com vocês. Hoje nesse vídeo nós vamos preparar essa blusa maravilhosa que vocês estão vendo na fotinha aqui do lado, super ampla, de viscose 100%, linda, maravilhosa, com manga morcego, com detalhe na manguinha, super estilosa. Lá no final do vídeo eu vou mostrar ela no corpo para vocês verem como ela veste, a margem de vestibilidade, como que vai cair esse decote aqui, mostro tudinho para vocês lá no final do vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer a todas que participaram da live no domingo, né? E parabenizar as ganhadoras, que foi Priscila Poltronieri Viana, de São Paulo, que ganhou o nosso blazer, né? A Priscila Viana, do Rio de Janeiro, que, claro, né, domingo foi o dia das Priscilas, né, o primeiro e segundo prêmio para Priscilas, mas são Priscilas diferentes, tá, gente? Uma de São Paulo e outra do Rio de Janeiro. E coincidência que elas têm o mesmo sobrenome, né, Viana, mas são duas pessoas diferentes, tá bom? Pra quem aí achou que foi a mesma ganhadora que ganhou os dois sorteios, não foi. São pessoas diferentes, de até estados diferentes, tá? A Vanete Lima, que ganhou 5 modelagens por ter respondido lá a perguntinha primeiro, né? Respondeu corretamente. E a Tânia Queiroz, que também ganhou 5 modelagens em PDF, tá bom? De todas aqui, todas eu já entrei em contato, já entreguei. Falta só a Vanete Lima retirar os seus 5 moldes em PDF, tá? Então agora, bora lá costurar essa blusa super estilosa e ampla, gente. Ela fica maravilhosa no corpo. Vamos lá costurar, que tem o passo a passo do corte, a costura, tudinho aqui pra você. Lembrando que pode ser feita na viscolaicra, liganete, no crepe, na viscose 100%. Em todos esses materiais ela vai ficar linda e maravilhosa. Vamos lá me acompanhar até o final desse vídeo que vocês vão amar o resultado, gente. Então, aqui, pessoal, para começar a costura dessa nossa blusa, eu tenho aqui viscose 100%, eu tenho 1,60 m, dobrei no meio aqui, ó. São 4 tecidos que eu tenho aqui. Eu fiquei, ó, dobradinha aqui em cima, dobradinha aqui tá a orelha do meu tecido. Muito linda essa viscose. Eu fiquei com uma altura aqui de 80 centímetros, tá? Ai, Marília, eu tenho menos, tenho 70, tá? Pode fazer ela mais curta também, vocês vão ver como ela fica bem grande lá no meu corpo, tá? Aqui, ó, não tem um molde base, você pode usar uma blusa sua para fazer o contorno. Eu vou usar o molde base, mas você pode usar uma blusa sua aqui, ó, que sirva em você, para você ter uma base para poder fazer o contorno da blusa morcego de vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o meu molde base. Esse aqui é o molde base MG, tá? Que eu tenho lá no meu catálogo. Então, a gente acerta ele aqui, em cima dos 2 tecidos dobrados. Eu já vou contornar o decote costa. O decote costa meu aqui, ele tem uma abertura de 9 por uma descida aqui de 3,5, tá? É 9 por 3,5. Pra quem não tem o molde base, queira fazer aí só pelas medidas, tá? Então, eu vou pegar aqui da partir do ombro aqui, ó, e vou marcar em 50 centímetros até lá, ó, tá? Não é reto aqui, é pra baixo, assim, já pra fazer a caída dessa nossa blusa, tá bom? Eu vou marcar aqui, ó, em 50 centímetros, 50 a 54, tá? Tem uma margenzinha ali. Aqui, ó, vou descer 13 centímetros, então, eu vou fazer essa ligação aqui, ó. Agora, eu vou pegar aqui e vou marcar daquela descida de 13 que eu deixei lá na ponta, lá, ó, desse 13, e vou vir até aqui no meu ombro, ó. Essa medida aqui dá uns 52, 54 centímetros, tá? Ah, eu quero ela bem compridona, faz mais comprida. Quero ela mais curta? Quero ela até a altura do cotovelo? Posso fazer ali a medida até a altura do meu cotovelo, que vai dar uns 38 centímetros, 37 centímetros, tá? Pra quem quiser fazer ela mais curta. Aqui eu vou fazer uma abertura pro punho dessa minha blusa de 20 centímetros. Aí, eu vou vir aqui, ó, e vou entrar uns 3 centímetros e vou inclinar aqui, ó. Vou deixar essa linha mais na diagonal aqui, ó, pra ficar uma caidinha lá no meu braço, tá bom? Ó, então, eu fui aqui, desci e entrei uns 3 aqui pra fazer essa medida na diagonal, tá? Agora, nós vamos para o nosso corpo. Aqui no corpo, ó, eu tenho um molde base que me veste bem aqui, eu tenho 29,5. Eu vou deixar aqui, ó, com uns 37, 38 centímetros de largura, porque ela é super ampla, essa blusa. Mas, você pode deixar com 30,
com 32, com 33. Aqui embaixo, ó, fiz a marcação ali da largura que eu queria. Agora eu vou fazer um traçado até lá na ponta da minha manga, ó. Até lá onde eu deixei os 20, ó, tá? Daqui até lá para mim fazer o contorno do meu corpo. E vou vir aqui no meio desse traçado e vou entrar aqui uns 7 centímetros. Entrei esses 7 centímetros, eu vou contornar aqui, ó, lá da manga até aqui nesses 7. Eu vou marcar aqui para vocês conseguirem ver bem, ó. Marquei ali, vou levar lá na minha manga, ó, boleando, porque essa aqui é a parte da lateral da minha blusa, ó. Quanto menor essa curva, maior o morcego. Quanto maior essa curva aqui para dentro, aqui, ó. Quanto mais vocês entrar aqui, menor vai ficar o morcego de vocês, tá? Que é opcional essa parte. Eu vou fazer ela bem ampla e vocês podem diminuir. Aqui, ó, na lateral, eu vou subir 7 centímetros, 8 centímetros aqui, ó. Pode subir 7, 8, 9, para fazer o boleado aqui da parte das costas, ó. Vou fazer primeiro aqui a marcação das costas, ó. Essa vai ser a costa da nossa blusa, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, alinhado lá com a lateral e vou fazer um boleado bem de leve aqui, mais curto pra frente, certo? Ó, frente e a costa. Então, aqui, ó, vejam só o tamanho dessa blusa, gente. Vejam que ela está super maior do que o meu molde base, né? Então, meu corpo vai ficar aqui, vai ter toda essa sobra de tecido ao redor. Claro que vocês podem, vou contornar aqui, ó, para vocês verem bem direitinho onde eu vou cortar. Vocês podem fazer o contorno dela menor para ela ficar mais próxima do corpo, mas como eu estou fazendo ela super ampla, eu vou usar todo esse tecido, tá? Ó, aqui a frente, costa. Agora eu posso cortar a minha blusa para depois fazer os acabamentos dela. Então, aqui agora eu corto o decote, vou cortar o ombro, a descida, a curva debaixo do braço, que vocês podem regular ali conforme vocês querem, né? Mais fofo embaixo do braço ou mais próxima do corpo, é só contornar essa curva ali menor ou maior. Vou cortar aqui já a parte das minhas costas, né? O boleado da parte do bumbum e vou separar aqui, ó. Essa parte de cima que eu marquei minha frente, eu vou mexer nela ainda. E essa eu guardo, que essa já tá pronta, que é a parte das costas. Então, eu pego novamente aqui a minha frente, né? Ó, frente. Vou cortar ela aqui mais curta, ó. Ela ficou uns 7 centímetros mais curta do que ela, a parte das minhas costas, tá? Aqui, ó, só que o boleado, ele alinha aqui na lateral, ó, bem igualzinho lá a parte das costas, beleza? Aqui. Agora, nós vamos marcar o nosso decote frente. Eu vou fazer no decote aqui, ó, com uns 22, 23 centímetros, que já é o suficiente para ficar um decote V bem lindo. Mas, se você quiser mais decotada, pode fazer com 24, com 25. Eu marquei aqui 23, tá? E vou cortar, ó, aqui o decote da minha frente. Bem simples, gente, ó. Cortadinho, cortadinho. Vejam aqui o que eu tirei, né? Da parte pra frente pra parte pra costa, ó. Todos os recortes bem bonitinhos. Aqui, costa, frente. Ok. Então, agora eu posso pegar essa minha frente aqui, ó. Super ampla, super caidinha vai ficar. Vou pegar uma dessas partes aqui para fazer o revéu da nossa frente, tá? A gente vai precisar de um revéu para frente e um revéu para as costas. Então, eu pego essa parte maiorzinha aqui, ó. Vejam que ela está no fio do tecido, ó, ali tá a orelha, né? Eu dobro aqui, dobro assim. Vou colocar a minha blusa aqui na parte dobrada, ó. E vou fazer o revéu aqui, mais ou menos com uns 6, 7 centímetros de largura. Não precisa ser muito largo o revéu, né? Eu vou deixar ele aqui com uns 7 centímetros, ó. Aqui, leva até lá em cima, ó. Meu revéu da frente prontinho, bem fácil, fácil, ó, gente. Aqui, aqui. Beleza, agora vamos pegar a parte das nossas costas para fazer o revéu costas. Por quê? As costas têm o mesmo acabamento que a frente, né? Ó, aqui, vou dobrar, ó. Tá no fio do tecido também. Arrumo aqui para fazer a mesma largura que a parte da frente. Assim, vou cortar e vou deixar na mesma largurinha lá
do revel da minha frente, ó. Porque as duas partes vão se encaixar, assim, pra fazer o acabamento, ó. Vai ficar um decote maravilhoso, né, gente? Aqui, aqui, costa. Aqui certinho. A minha frente. Com o revel da frente. Aqui. Ok. Agora, vamos fazer o detalhe da nossa manga. O detalhe da manga é opcional. Se vocês quiserem só fazer uma bainha simples na manga, também fica bom, tá, gente? Eu vou fazer uma barra aqui larguinha. Essa barra tem em média aqui, ó, uns 12 centímetros, tá? Ela vai ficar com uns 12 centímetros, aí dobradinha fica com 6. Olha aqui, ó, tem uns 12 de largura. E vai ficar com 20, um pouquinho menos que 20 centímetros aqui, que é a medida da abertura da nossa barra aqui. Deixem margem de costura na parte de cima, a parte de baixo pode cortar rente com o corpo da blusa, em cima só margenzinha no ombro lá, ó, tá? E tá tudo ok, gente. Cuidem pra medida aqui não ficar apertado no braço de vocês, tá? O punho ok, a gente vai pegar os nossos revés e vai fazer a limpeza. Então, vamos costurar, pessoal. Ó, aqui tá o revel da frente da costa. Eu já passei uma limpeza neles lá na over, ó. Quem não tem over pode colocar um viés, pode fazer só uma barrinha aqui na reta pra fazer acabamento aqui, né, no revel. Aqui as partezinhas do molde. Vamos pegar o nosso revel, vamos pegar aqui a nossa frente. Os nossos detalhes da manga, né, que é estilo um punho lá na manga, só pra dar um pezinho lá e fazer acabamento na manga. E a nossa costa, nossas costas, a nossa costas. Então, por onde que a gente vai começar? A gente vai começar colocando o revel. Primeiro, a gente vai pegar o revel da nossa costa e vamos fazer uma dobrinha aqui, ó, pra ele ficar com o acabamento mais bonito, gente. Eu tô com o ponto no 3,5, tô usando uma agulha 75, que quer dizer o quê? Que é uma agulha não muito grossa e nem a mais fina de todas. Ela está ali entre o meio delas, tá? É a que eu mais uso, a 75. Então, nós vamos pegar aqui, ó, vamos ir dobrando essa costurinha de over que eu fiz ali e vamos fazer uma barrinha aqui para ficar mais bonito o acabamento das costas da nossa blusa, tá? Blusa aqui você pode fazer em vários tecidos, ó. Daí você vai deixar o revel das costas assim, ó, bem lindo. Aqui, já vamos pegar a parte das nossas costas, aqui, dessa nossa blusa maravilhosa. Pega a nossa costa aqui e já vamos encaixar o nosso revel aqui, ó. E vamos costurar ele aqui. Aqui. Precisa fazer limpeza aqui, Marília? Não. Só faz uns piques pequenininhos assim e tomba agora ele aqui, ó. E faz uma costurinha em cima do revel pra ele ficar viradinho pro lado do avesso aqui, ó. Ó, prendi, passei uma costurinha ali, olha que lindo que ele ficou. Depois, a gente vai preparar a frente e vamos colocar a frente aqui dentro antes de pespontar o revel das costas. Reserva as costas, vamos prender o revel da nossa frente. Da nossa super frente, né? Ó, aqui tem o meu decote frente, vou pegar o meu revel, fiz só a limpeza, né? No da frente, a gente não precisa fazer a barrinha, tá? Se vocês quiserem fazer a barrinha aqui também, aqui, ó, no revel da frente, pode, mas não é necessário, tá? A gente faz só naquele lá que vai ficar visível. Aqui, ó, vocês podem entretelar com a entretela de malha, tá? Principalmente para quem é iniciante, fica bem mais fácil fazer aqui essa parte aqui entretelada. Eu vou fazer assim, sem entretela mesmo, para vocês verem como também fica bom, só que é mais difícil você acertar aqui. É um pouquinho mais difícil você fazer essa parte ficar bem retinha, então daí precisa ter um pouquinho mais de experiência, né? Porque a viscose é molinha. Se for fazer na viscolaicra também, se for fazer na liganete também, se for fazer no crepe também, tem que cuidar bastante nessa parte aqui, tá? Pra conseguir fazer o V aqui, ó, bem bonitinho, ó. Vou prender aqui o alfinete pra segurar bem aqui, pra mim não perder o centro, ó. Aqui é o centro do meu V, ó, pra vir e fazer ele bem bonitinho. Então, agora aqui,
eu venho, arremato lá e venho prendendo o meu revel aqui na peça, ó, direito com direito. Chegando aqui, venho bem até no centro e aí viro, ó. E subo desse lado aqui, prendendo também. Ó, você confere se tá bem alinhadinho o centro. Aí, você vem aqui, faz um pique bem no meio. Faz uns 2 aqui na voltinha, né? Que a gente fez um V mais aberto. Ó, pronto. Agora, eu tiro os alfinetes. E vamos passar uma costurinha aqui, ó. Tombando a costura que a gente fez ali pro revel, tá? A costura vai ser em cima do revel. Ó. E vou passando essa costurinha aqui em cima do meu revel. Isso aqui vai fazer com que o revel não fique virando pro direito. Aqui no centro, ó, se o pique não tiver bem pertinho da ponta, ele vai repuxar. Daí você vem aqui e faz o pique bem pertinho ali da costura, ó. Pra ela ficar bem bonitinha, ó. E passa bem certinho a costura aqui. Reforçando e prendendo a costura, prendendo o revel aqui, ó, ó. Tá? Prendendo aqui pra ficar assim bem lindo, ó. Então, agora, na parte da nossa frente, a gente vai costurar. Ai, Marília, eu não gosto de costurar o revel na peça, gosto de deixar o revel solto. Pode deixar, eu gosto de prender, porque eu não gosto que fique virando isso aqui pra fora. Mas aqui é opcional, se vocês quiserem colar aquela entretela dupla, que ela cola dos 2 lados, né, que ela vem numa fitinha assim, que você tira o papel, você pode colocar ela aqui, ó. Eu não costumo usar aquela entretela, mas se vocês quiserem colocar aquela entretela que cola dos 2 lados, vocês podem colar o revel nessa parte aqui, tá bom? Eu vou alinhar ele bem aqui, ó, o meu V aqui, pra ele ficar bem certinho, ó. Ó, ele tá bem alinhado aqui com a costura, ó, com o fio do tecido, ó. Ali, aqui, bem certinho aqui, ó. Arrumem o mais correto possível que vocês conseguirem aqui. E então, eu vou vir aqui e vou vir prendendo ele aqui pelo avesso mesmo, ó. Cuidando pra não deixar nenhuma dessas partes fofa ou repuxando. Então, eu levo assim, ó, os 2 tecidos juntinhos, o do revel e o da peça, gente, pra ficar bem perfeitinho lá do direito, ó. Já vai ajeitando, ó, vai arrumando. Se quiser passar antes também pode passar o ferro. Cuida aqui pra não perder o centro aqui, ó, do biquinho aqui de vocês, do V. Olhem só aqui, ó, vem com os dedinhos, olha só. Nós temos 10 dedinhos aqui que podem ajudar aqui nesse processo, ó. Ó. Eu sei que na máquina doméstica é mais difícil assentar a peça aqui, né, gente? Mas façam com cuidado que fica bem bom, ó. Vão vendo aqui, ó, que eu tô arrumando e tô levando a minha peça aqui junto, ó. Por que que eu tô levando a minha peça junto? Porque se eu não levar a minha peça aqui junto, vai ficar repuxado, vai chegar aqui, vai sobrar revel, ou vai sobrar peça, ou vai ficar tudo enviesado, né? Já passo uma costurinha ali e já passo uma costurinha aqui também. Agora, eu tiro os alfinetes e vou conferir do lado direito se ficou bom. Se não ficou, eu abro tudo e faço de novo. Ó. Aí, vocês vão olhar se o V de vocês ficou bonito. Deixa eu tirar esse fio daqui, que não é lugar dele aqui. Ó. Então, vocês vão olhar se o revel de vocês ficou bonito, tá lindo, ok. Agora, o que a gente faz? A gente vai pegar a nossa costa, que tá com o revel assim aberto ainda, né? Ó, vamos pegar a nossa costa. A gente pega a nossa frente e coloca aqui, ó, que é o revel da frente. Nós vamos colocar aqui. E vamos vir com o revel da costa e vamos passar ele por cima aqui, ó. Deixando o revel da frente lá dentro, encaixando bem aqui, encostando bem aqui na costura, ó. Vamos virar essa parte aqui por cima
E vamos costurar o nosso ombro, nossa manga, né? Parte de cima da manga, ó. Agora, a gente faz a união aqui e fecha até aqui na manga, ó. Fechei aqui, vou fechar o outro lado, ó. Venho aqui no outro ombro, pego o outro ladinho da frente, vou colocar aqui. Vou virar o revel da minha costa por cima do da frente aqui. E vou fechar esse outro ombro agora. Ó, feito isso aqui. Essa costura aqui em cima dos ombros, né? Ó, fechei aqui em cima, dos dois ladinhos. Eu já vou fechar aqui a minha lateral pra ir lá na over fazer a limpeza. Ó, venho aqui e fecho as laterais. Ai, Marília, eu não tenho over. Gente, aí vocês podem fazer costura francesa, podem fazer chuleado na reta doméstica. Pode passar. Fazer essa costura aqui, né? Fez a costura, passa um viés aqui em cima. Ou vem aqui, ó, e dobra o tecidinho assim, ó, e faz uma costura bem fininha, quando é viscose, liganete, que fica por dentro, não aparece. Fechei essa lateral, fechei aqui o ombro, unindo o revel frente e costa. Vou fechar outra lateral. Aí, vem aqui, ó, com um chuleado bem fininho, aqui com o ponto pequenininho e passo aqui pra reforçar essa costura. Ou passa um zigue-zague, bem miudinho também, né, com o ponto bem próximo aqui, pra reforçar essa costura, que não pode deixar assim só na reta, tá? Então, agora eu vou lá fazer a limpeza e já volto aqui. Antes, eu vou pegar aqui o punho da nossa blusa e também vou fechar aqui. Ó, fecho ele aqui. Arrumo ele aqui já, ó. Não precisa passar limpeza ali dentro, pode deixar assim só na reta, ó. Essa é a parte do punho lá da nossa blusa linda. Vou passar uma costurinha aqui e já vou fazer limpeza lá na reta, na over também, ó. Limpezinhas prontas. Vamos finalizar a nossa blusa maravilhosa. Agora aqui, ó, pra finalizar, gente, vamos pegar o revel aqui da nossa costa, que a gente já fez a limpeza aqui, ó. Precisa limpeza, né? A gente pega aqui a parte da nossa costa, ó. Sim, bem bonitinho. Alfineta ela aqui. E vamos prender ela agora, né? Vamos prender esse revel aqui na parte das nossas costas pra ficar um acabamento bem lindo aqui, ó. Tá show. Então, a gente pega aqui, arruma aqui bem certinho, ó, pra não ficar nada repuxado. E vamos começar a fazer uma costurinha aqui, ó. Prendendo o nosso revel na parte das costas, ó. Arruma bem assim, ó. Com carinho aqui, segura os dois tecidinhos juntos aqui em cima e aqui com os dedinhos assim, ó. Olhem só, porque isso aqui é a parte que mais vai aparecer quando você for mostrar essa blusa aqui, tá? Ó, olhem só, o revel tá na medida certinha da costa, então ele vai dar certinho aqui, ó. Então, não tem como essa parte aqui ficar feia se vocês cortaram o revel lá bem certinho aqui na medida, ó. Ó. Olha que bonitinho. Agora, se eu cortar o revel na medida diferente, vai dar ruim aqui na hora de fazer essa parte, tá? Agora, tiro o alfinete. Tiro os fiozinhos. Olha que lindo aqui, ó. Tudo bem presinho, ó. Do direito vai ficar assim, ó. Ó, costurinha ali. Costurinha do ombro vem aqui, encaixa com a costurinha da frente aqui, ó. Olha que lindo, ó. Agora aqui eu já posso colocar a etiqueta, que a parte de cima já tá finalizada. A etiqueta pronta. Agora, a gente vem aqui na manga, ó. Eu já fiz uma limpezinha na manga também, ó, gente. Aqui, ó, a gente fez a limpeza na costura do ombro, costura da lateral. E eu já fiz uma limpezinha aqui na abertura da minha manga. Porque agora eu vou vir com esse meu punho, que eu já fiz uma costura de reta, ó. Tem uma costura de reta e tem uma de over. Vou vir com esse meu punho e vou encaixar aqui, ó,
costura com costura embaixo do braço e vou colocar ele aqui, ó. Vai dar bem certinho. Eu prendo ele aqui, já vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui. Prendi. Vou ter que voltar lá na over? Não, agora a gente vira ele pra fora, assim. E vou fazer um pesponto prendendo essa costura aqui, ó, no corpo, ó. Vou fazer um pesponto aqui no corpo, ó, não no punho, no corpo, prendendo o punho no corpo lá embaixo, ó. Fez essa costurinha aqui, prendendo, ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, a parte de dentro vai ficar assim, ó, com a costurinha do punho presa, ó, não vai ficar nada aqui empolado, certo? E do direito fica assim, ó, bem lindo, com essa barrinha aqui. Depois do direito, a gente vai dobrar ela ali pra fazer elas tipo barrinha italiana, só pra dar um charme aqui na ponta dessa nossa blusa, tá? Nós já vamos dobrar. Eu vou prender o outro lado. Os dois punhos prontos. Agora, a gente pode partir pra barra, porque a parte de cima da nossa blusa tá pronta. O acabamento das mangas aqui tá quase pronto. Vamos vir aqui na barra, ó, onde eu já fiz uma limpezinha também. A gente tem a limpeza aqui da lateral, temos a limpezinha da barra. Aqui na barra eu vou dobrar só a over e mais uma vez, e vou fazer uma barra fininha aqui, ó, na barra todinha da nossa blusa, tá? Então, a gente vem aqui na lateral, ela é boleada? É. Fica difícil? Não, é só fazer fininha, tá, gente, ó? Vai fazendo essa barra fininha que não fica difícil de fazer. Se vocês forem fazer ela larga, no boleado fica difícil de fazer. Agora, se você faz ela assim, ó, fininha, ó, eu tô dobrando meio centímetro, mais ou menos, depois mais meio, ó, fica fácil de fazer e ela fica super leve e linda, tá bom? Não façam ela muito larga. Então, eu vou segurando aqui, ó, dou uma esticadinha, seguro firme, ó, estou segurando firme. Acabei minha barra, agora eu vou olhar aqui qual é o lado da minha frente, vou colocar a minha etiqueta aqui embaixo. Aqui, ó. Eu vou colocar ela assim, que hoje tá com fio clarinho, eu vou só colocar ela aqui, ó. Assim, vou costurar aqui por cima. Ó. Parte de baixo aqui prontinha. Agora, eu vou virar ela do direito pra vocês verem o que eu vou fazer ali na manga, né? Eu falei que eu vou fazer um detalhezinho na manga ainda, ó. Aqui, o nosso decote lindo, maravilhoso. Olhem só que lindo. Sem entretela, sem nada. Olhem aqui o acabamento aqui, ó. Que maravilhoso que ficou. Peça de loja, gente. Olha só que lindo. E aqui, na manga, ela ficou assim, né, ó. Pode deixar assim? Pode deixar assim. Posso dar um franzidinho aqui? Pode dar um franzidinho ali. Posso dobrar isso aqui, assim, ó, pra ela ficar assim? Ó, como se fosse uma barrinha italiana aqui? Pode dobrar. Posso só escorregar ela aqui pra cima, assim, ó. Essa eu vou só escorregar, ó. Eu vou fazer assim, ó. Eu escorrego ela aqui, ó. Assim, ó, escorreguei. Uns 2 dedinhos pra cima lá, ó. E vou fazer uma costurinha aqui e uma lá em cima, tá? Ó. Só assim. Por quê? Só pra dar um charme aqui embaixo, tá? Aí, vai parecer que ela tá dobradinha por cima dessa parte ali, ó. Eu só escorreguei ela um pouquinho. Mas, se não quiser escorregar ela aqui, não precisa escorregar, tá, gente? Ó, eu escorreguei ela, um dedinho pra cima ali. E vou fazer uma costura aqui embaixo, ó. Bem na costura que já tem. E aí, vou vir aqui em cima e vou fazer uma costura alinhada com a costurinha do meu ombro aqui, né? Da parte de cima da minha blusa, ó. Bem retinho, ó. Arremato lá, venho e vou encaixar aqui, ó, alinhada com a costura de cima do braço aqui. Aí, tiro o fiozinho, ó, fica assim presinha de lá, fica presinha aqui embaixo. Agora, é só passar. Olhem só como fica charmosinha, ó. Aqui, ó, fica essa barrinha dobradinha aqui por cima, assim, ó. Parece que tá sobreposto aqui, ó, a faixinha aqui da manga, ó.
tá? Vai ficar assim. Agora eu vou passar, fazer o outro lado, vou passar e vou mostrar pra vocês no corpo essa lindeza chiquérrima dessa blusa aqui com a manga morcego. Aqui, pessoal, nossa blusa super estilosa, ampla, prontinha. Coloquei ela aqui com um cinto, ó, prendendo por cima dela, né? Olhem que coisa mais chique. Posso usar com calça jeans, com calça social, com saia, com tudo que fica maravilhosa. Olhem só. Lembrando que ela vai vestir, gente, do 40 até o número 50, porque ela pode ficar super larga para quem usa a numeração 40 e pode ficar mais preenchidinha lá para quem usa a numeração 50, 52, porque olhem só o tamanho disso. Olhem que blusa chique e elegante. Eu coloquei aqui com cinto, né? Olhem o morcego dela aqui, que grande. Vou mostrar agora pra vocês ela toda solta, sem o cinto também, só presinha aqui na pontinha da calça. Mas a forma que eu mais gostei ela foi assim, com o cinto, ó, super confortável. Lembrando que aqui, ó, o morcego é opcional fazer ele desse tamanho, tá, gente? Vocês podem fazer a manga aqui, ó, mais curta, ó, deixar a manga na altura do cotovelo e diminuir o morcego. Até já vou deixar no molde marcado, tá? Pra quem quiser adquirir o molde em PDF, ó, vou deixar ele marcadinho já, ela assim, ó, tá? Mais curta. Então, em um molde, vão ter dois moldes, tá? Vão ter dois modelos. Esse modelo super amplo, que é a parte de fora do molde, e uma parte assim, ó, ela com a manga mais curta e o morcego reduzido, tá, gente? O morcego aqui menor pra quem querer fazer ela assim, ó, que ela fique assim com o morcego mais próximo do corpo. Então, já vou tirar esse excesso de tecido aqui, ó, pra quem não quiser ela tão ampla desta forma aqui, ela vai ficar menor assim, tá bom? Então, vou mostrar aqui pra vocês agora ela toda soltinha e presinha só na frente. Aqui, gente, ela toda solta, olhem só que luxo. Super elegante, soltona. Olhem a margem de vestibilidade dessa blusa, gente, ó. É inacreditável a margem de vestibilidade dela, ó. Super, super ampla, maravilhosa. Aqui, como que vocês podem usar? Assim, toda solta, com um shortinho, uma rasteirinha ou com uma calça social, um salto. Pode prender a pontinha dela aqui, ó, que fica um espetáculo de linda. Prende a pontinha até aqui do lado. Pode deixar o ombrinho assim, ó, caidinho para um lado, deixar ela assim, ó, mais para um lado, caída. Várias formas de usar essa blusa aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que o molde, né, vai lá com marcações para vocês fazerem essa daqui super ampla e fazer uma morcego mais moderada, né, mas mais reduzida, tanto no comprimento da manga quanto no comprimento aqui na largura do corpo, né, para quem quiser aproveitar. Aí a modelagem vai ser duas em uma só. Pra quem gostou, ó, vai ter duas modelagens em uma só, tá? Vai pontilhado no molde um modelo super amplo, né, super morcego, e uma mais reduzida para quem não gosta do excesso de tecido, né? Para quem não gosta desse excesso de tecido, eu já vou deixar marcadinho lá na modelagem para fazer ela assim, ó, com essa manga aqui até o cotovelo, sem esse excesso de tecido, soltinha ainda, né, que vista ali até um 46, 48, mas sem o excesso de tecido, tá bom? Então aí, pra você que gostou, olhem só a diferença, gente, ó. Esse modelo aqui, né, ó, mais reduzido, com a manga mais curta, e esse modelo aqui, super amplo, com o morcego grandão, tá? Então, na modelagem vão ter esses dois modelinhos marcadinhos lá pra vocês fazerem, que vai dar bem certinho. E pra quem gostou, já deixa o like, comenta aí se gostou, se não gostou, tá? Qualquer coisa eu tô à disposição, se ficar alguma dúvida sobre o corte ou sobre a costura. Um beijo e até o próximo vídeo!